Hello dears, how are you? Fine or bad? I hope you are good. Yes? Olá galera, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, ok? Bom, so you start today the subject about the second semester, ok? Bom, nós vamos começar hoje as nossas aulas, né, os nosso conteúdo do segundo bimestre. Lembrando aí que a galera foi muito bem aí, pelo que eu vi no geral, vocês saíram muito bem nas suas avaliações, tanto teste de língua inglesa quanto prova de língua inglesa. Então, assim, a minha sugestão é que vocês continuem aí assistindo as nossas videoaulas, ok? Dúvida, procure lá nos nossos fóruns, mas tem visto que a galera tem mandado muito bem. Congratulations, ok? Bom, galera, então vamos lá. Vamos dar início aí à nossa matéria de hoje, o nosso conteúdo, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre future with going to. Yes, future with going to. É o futuro com a expressão going to. Por quê? Porque existe na língua inglesa dois futuros, dois tempos verbais, que é o future simple, que é o futuro simples. Ele trabalha com o verbo auxiliar will ou a forma negativa will not ou won't. Então é o verbo will que vai dar a ideia de um tempo futuro. E esse tempo future simple, ele vai expressar ideias ou ações que vão ocorrer no futuro, mas você não sabe exatamente quando isso vai acontecer. Então é chamado de futuro simples. Já o future with going to, que significa futuro, with é com, é o futuro com going to. Ele vai diferenciar porque ele vai expressar ações que utilizamos para falar de eventos que temos certeza, ou às vezes não, que irão acontecer num futuro imediato, pois há evidências claras sobre isso, ou ele vai expressar ideias ou previsões, né? Planos e intenções que poderão acontecer em um tempo futuro, bem próximo ou não. Então, o going to tem essa formação, essa ideia de expressar algo que normalmente nós sabemos quando vai acontecer, no futuro bem imediato. E aí você tem a expressão going to. Posso traduzir, dependendo do sujeito, se for singular ou plural, posso traduzir o going to como vai ou então vão. Quer ver um exemplo? I am going to eat in this moment ou in 10 minutes, 1 hours, ok? Então posso dizer I am going to eat 1 hours. Eu vou almoçar em 1 hora. Então é uma ideia ou expressar algo que eu vou fazer bem próximo, ok? Bom, aí eu tenho a minha formação nessa estrutura. Para formar uma sentença no future, no futuro, vamos utilizar a presença do nosso famoso verbo to be. Lembra dele? É dividido em três formas: am, is, or, are. Am, is ou are, ok? Então ele tem aí a presença certa desse verbo auxiliar, mais o nosso going to. Então eu tenho o sujeito, verbo to be, que pode ser o am, is ou are, e mais o going to e a ideia que é o verbo principal do que aquilo que vai se fazer ou vai acontecer. Vamos ver como isso fica na prática? Na prática aí nós temos aí pelo menos as nossas três frases: affirmative, negative form and interrogative form, ok? Let's go now. Então vamos ver como isso funciona na prática. Bom, aí eu tenho aí affirmative form, que é o nosso estrutura na forma afirmativa. Bom, eu tenho aí personal pronoun, que são os pronomes I, you, he, she, it, we, you ou they, ok? Então você lembra dele, você estuda com ele, que tem os seus significados. I, eu. You, você. He, ele. She, ela. It, pode ser ele ou ela, né? Posso substituir aí vários nomes, como objetos, nomes de coisas, animais, cidades. Ou para não repetir aí toda hora os pronomes anteriores, eu posso utilizar o it. Isso tudo no singular. Temos os personal pronoun no
plural, que é o we, nós, you, vocês, e o they, eles ou elas. Cada um deles acompanha o verbo to be, sempre, am, is ou are. Então, você já memorizou com qual deles eles trabalham. I trabalha com am, you com are, os pronomes de terceira pessoa, he, she ou it, todos eles trabalham com is. Já os pronomes we, you, they, eles vão trabalhar sempre com os mesmos pronomes, que é o verbo to be, are, ok? Bom, após, nessa estrutura afirmativa, eu tenho going to. Então, aí eu posso dizer I am going to. You are going to. He, she, it is going to. We, you e they are going to. Ok? E aí eu tenho os meus verbos. São os verbos principais, aí os verbos de ação. Travel, buy, run, eat, drink, sleep, study, swim. Então, eu posso criar as minhas ideias no futuro. I am going to travel. Eu estou indo ou eu vou viajar. Ok? You are going buy. You are going to buy. Você vai comprar. He is going to run. Ele vai correr. She is going to eat. Ela vai comer. It is going drink. Ele ou ela vai beber. We are going sleep. Nós vamos dormir. You are going to study. Vocês vão estudar. Or they are going to swim. Eles ou elas vão nadar, ok? Ou estão indo nadar, ok? Então, aí nós temos a ideia do going to, trabalhando na forma afirmativa. Então, sempre essa sequência, sujeito, verbo to be, going to, e aí eu tenho o verbo de ação daquilo que vai acontecer, ok? Affirmative form. Se eu quiser passar qualquer uma dessas frases afirmativa para negative form, é só acrescentar o advérbio de negação not após o verbo to be. Quer ver como vai ficar? Aí eu tenho aí negative form. Então veja bem, aí eu tenho o verbo to be agora na forma negativa. Am not. Posso escrever aren't ou posso usar o are not. Quem escolhe é you, você que escolhe a forma negativa, como melhor você lhe convém. Tem aí as formas negativas do is, que pode ser is not ou isn't. Todas as duas formas elas estão corretas na forma negativa. Tenho aí embaixo o aren't, novamente, né? Posso dizer are not ou aren't. Quem escolhe é you, você. Então, eu posso utilizar as duas formas com o verbo to be, aren't ou are not, ok? Então, veja, se eu quiser transformar aquelas frases anteriores, afirmativa e negativa, é só acrescentar o not. I am not going to travel. Agora, eu estou dizendo que eu não vou viajar. You aren't going to buy. Você não vai comprar. She isn't going to run. She is not going to wait. It isn't, veja que eu posso utilizar o is not ou isn't. It isn't going to drink. We are not or we aren't going to sleep. You aren't or you are not going to study. They aren't going to swim. Então veja que para passar para a forma negativa é só colocar o not. Veja que a estrutura sempre continua. Sujeito, verbo to be agora na forma negativa, going to e o verbo principal aí, que é o verbo de ação, ok? Bom, já aprendi a forma afirmativa, como é, já aprendi a negativa. Agora eu tenho interrogative form, que é a forma interrogativa. Veja como fica. Aí você vai perceber tranquilamente que é só passar o verbo to be para o início da frase. Então veja que agora mudou. O verbo to be, que antes vinha após o sujeito, agora ele vem antes do sujeito. Então veja, aí a primeira frase. I am going to travel. Eu vou viajar.
Aí você tem aí, are you going to buy? Você vai comprar. Is he going to run? Ele vai correr. Is she going to eat? Ela vai comer. Is it going to drink? Ele ou ela vai beber. Are we going to sleep? Nós vamos dormir. Are you going to study? Vocês vão estudar. Are they going to swim? Eles vão nadar. Então vejam que nós vamos perceber que na forma interrogativa o verbo to be vem para o início da frase. Ok? Então é só mudar o verbo de lugar. Trouxe ele para o início, você tem a sua pergunta. Ok? Lembrando que na língua inglesa toda a pergunta requer uma resposta. E aí eu tenho os nossos chamados short answer, significa resposta curta, que é aquela do yes ou no. Do you remember? Lembra? Então eu tenho na primeira pergunta com I, eu vou responder. Ok? Yes, I am. Sim, eu vou. No, I'm not. Não, eu não vou. Ok? Aí a pergunta com you. Você vai comprar? Aí eu posso dizer yes, I am. No, I'm not. Então vejam que no short answer eu continuo utilizando o verbo to be, ou na forma afirmativa, am, is ou are, ou na forma negativa, am not, is not ou isn't, ou are not ou aren't. Então sempre no short answer eu tenho que utilizar o verbo to be, tá bom? Então não confunde aí não, tá? No short answer com o going to sempre vai trabalhar com yes ou no, sujeito, que pode ser I, you, he, she, it, will, they. Vai depender da pergunta, de quem está sendo feito, né? Sobre quem está sendo feito. E aí eu vou utilizar o verbo to be na forma correta, tá bom? Aí eu tenho yes, he is, no, he is not. Yes, she is, no, she isn't. Yes, it is, no, it isn't. Tá bom? Aí eu tenho are you going to sleep? Nós vamos viajar, nós vamos dormir? Eu posso responder yes, we are. Sim, nós vamos. Ou no, we aren't. Não, nós não vamos. Aí na outra você também tem aí are you going to study? Vocês vão estudar? Por que eu usei o we também? Porque aqui está no plural. A pergunta é sobre vocês. Aí quando vão ser respondidas, eu vou utilizar nós. Aí a pergunta é, vocês vão estudar? Aí sim, nós vamos. Yes, we are. No, we aren't. Posso responder com I também. O you pode estar aqui no singular ou no plural. Ok? Se estiver no plural, vou trabalhar com we na resposta do you. Se estiver no singular, vou trabalhar com I. Ok? E aí tem o are they going to swim? Eles vão nadar? Yes, they are. Sim, eles vão. No, they are not. Não, eles não vão. Ou no, they aren't. Não quero usar o are not, vou usar o aren't, ok? Não, eles não vão, ok? Então aí vamos praticar. Lembrando, sempre tem que ter na sua frase o sujeito, verbo to be, going to e o verbo principal, ok? Vamos aos exercise. English not difficult, English very easy, ok? Aí eu tenho exercise about the future with going to. Exercício sobre o futuro com going to. Number 1. Fill in the blank use going to. Então, ó, complete os espaços em branco utilizando going to. Entre parênteses você tem os verbos principais. Letra A, buy, comprar. Letra B, enjoy, que é divertir. Letra C, move, ok? Que aí é mudar ou mover-se. Letra D, building, que é construir, ok? E letra I, learn, que é o verbo aprender. Então, você já tem o verbo principal. O que falta aí na sua estrutura? Você já tem os sujeitos. Só falta quem? O verbo to be, que poderá ser am, is ou are, mais o going to. É isso que você vai ter que completar aí. Então, letra A. My father, posso trocar a palavra my father pelo pronome he. Porque my father significa meu pai. Então, eu posso trocar pelo pronome he, que significa ele. Estou falando sobre ele, algo sobre ele.
Então, o he trabalha com qual verbo to be? Am, is ou are. Então, você já sabe, o he trabalha com o verbo to be is. Então, vou colocar o is, depois do is, você já sabe que tem que botar quem? Going to e o verbo entre parênteses, que é o buy. Então, vai ficar my father is going to buy a car. Meu pai vai comprar um carro, ok? Então, a ideia aqui está no tempo futuro. Difficult? No difficult. English very easy. Letra B, or classmate. Ok? Cuidado que aí está no plural, hein? Or classmates, ok? Nossos amigos de classe, nossos colegas de turma. Ok? Então, cuidado aí com o verbo to be aí para utilizar. Ok? Verbo principal está em parece enjoy their afternoon watching movie. Letra C, I'm so sad. Eu estou tão triste. My best friend may... Aí eu tenho que utilizar o verbo to be, mas going to move to another city. Letra D, my neighborhoods. Aí my neighbors. Aí eu tenho. Tá no plural, tá? My neighbors. Aí eu tenho que usar o verbo to be correto, mas going to build a new garage. Letra I, my friends and I. My friends and I. Ó, plural também. Tem um substantivo composto, plural. Verbo to be, going to learn Italian, ok? Então, vocês vão completar aí. Number 2. Use going to in the place with will. Você vai usar o going to no lugar do will, tá bom? Aí eu tenho um example aí, the color green. Temos um exemplo aí na cor verde. A primeira frase está com will. I will study English at home. Então, eu vou substituir o will pela expressão going to. Lembrando que ele não vem sozinho, ele tem que ter acompanhado com o verbo to be. Então, o verbo to be mais going to. Então, ó, como ficou, ó. Vou tirar o will, no lugar do will vou colocar o quem? Já tem o sujeito que é o I. Então, já sei que o I trabalha com am. Coloquei o am. Mais o going to como exercício que é que eu utilizo. E o verbo study continua. Então, ficou I am going to study English at home. Ok? Então, a primeira ideia você não sabia quando ia acontecer, porque é o futuro com o will. Aí eu mudei agora para quando é que eu sei que vai acontecer. Então, vai ser bem próximo. Eu vou estudar inglês em casa. Ok? Então, você vai substituir aí todas as frases onde tiver o will, você vai colocar going to. Lembrando que tenho que utilizar o verbo to be também. Faz parte da estrutura. Letra A. I will send an email to Mary. Então, você vai substituir o will pelo going to. Lembrando do verbo to be, hein? Letra B. You will play soccer tomorrow. Letra C. Will you dance with Anna? Letra D. I want to write a letter. Letra D. A letra D está na forma negativa. Então, você tem que trabalhar a frase na forma negativa. Want é a forma negativa do will. Tá? Então, will é a forma afirmativa. Forma negativa você pode dizer will not, ou pode utilizar aí na letra D essa expressão aí, want, que é a forma negativa do verbo will. E letra I, I will listen to music. Então, você vai substituir essas opções aí, ó, nas frases will pelo going to, ok? Bom, o exercício está lá no campo, na sua plataforma, no campo de atividade. Agora, se você quiser, eu aconselho, você copia. São exercícios bem pouco, né? Bem easy, bem fácil. Copia no seu caderno e responde e fica bem mais fácil assim. Você não precisa imprimir. Nem mande para mim a resposta, que eu vou estar gravando o vídeo das correções na next class, na próxima aula. E quando estivermos together, juntos, eu estarei corrigindo a atividade de vocês, ok? Bom, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham aí gostado e percebido que English, it's not difficult, but English is very easy. Inglês não é difícil. Inglês é fácil, ok? See you next class. Take care. Continue to home. And bye bye. Ok? Galera, até a próxima aula. Continua em casa se cuidando, ok? E até mais. See you.